Seja bem-vindo ao nosso podcast Mais Brasília, nosso editorial terrivelmente evangélico. Eu estou hoje aqui com um homem que é pastor, ele é cantor, ele é regente, mas ele está nessa fase da vida dele aí, vivendo uma imersão no Ministério de Cuidar de Jovens, da Juventude. Ele vai poder compartilhar um pouquinho com a gente aqui, espero que você possa ser edificado. Duas boas-vindas ao meu querido pastor Rafael Santana. Rafa, bem-vindo. Muito obrigado, Fred, prazer estar aqui com você. Bom que você veio, meu irmão. Compartilhar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E eu espero que seja proveitoso para todo mundo que estiver assistindo também. Maravilha. Rafael é pastor lá na ADETAG, Assembleia de Deus Taguatinga, Ministério Madureira. Exatamente. Eu sempre fui assembleano, né? E sempre fui de Madureira. Opa, coisa boa. E estando agora na ADETAG, fazendo parte do corpo pastoral, com 30 anos de idade. 31, né? Fiz aniversário recentemente, dia 9. Quando que você fez? 9? Dia 9 de setembro. Parabéns, que Deus abençoe. Tem sido, assim, maravilhoso o que Deus tem feito. A cada dia, assim, a gente só tem a agradecer. Rapaz, eu gosto de ver esse pastor jovem. Eu fui ordenado mais ou menos com a mesma idade que você. Eu gosto de ver esse pastor jovem porque eu sei que tem muita coisa para fazer. É maravilhoso. Nascido em Brasília. Nasci em Brasília. Nasci no Gama, né? Maravilhosa cidade do Gama. Exatamente. Quem ama, mora no Gama. E quem ama mais ainda nasce lá, né? Então eu morei parte da minha vida no Gama. Hoje estou morando em Ceilândia, mais próximo da igreja onde eu congrego. Mas o Gama está no meu coração. Tentei levar a minha esposa pro Gama. Olha só, não consegui convencê-la. Mas a minha família mora lá, a minha história toda foi lá. Estudei lá, cresci lá. É um lugar maravilhoso. Eu sou suspeito para falar do Gama, porque é uma cidade que eu conhecia só de ouvir falar 8 anos atrás e depois me apaixonei, fui para o campo pastoral lá é maravilhoso. É uma cidade que às vezes as pessoas não conhecem e surpreende, né? Porque ela tem praticamente tudo lá, É né? verdade, é verdade. Uma coisa que eu mais dava testemunho, assim, para minha esposa, por que morar no Gama? Eu falava, Ana Gabriela, inclusive um beijo para ela, lógico. Minha esposa. Eu falava, Ana Gabriela, no Gama você vai perceber que é tudo muito perto. Numa rua tem uma escola, na outra rua tem uma igreja, na outra rua já tem um comércio, e a nossa casa na outra rua. Então o Gama é um lugar maravilhoso. Um beijo para todo mundo aí do Gama. Já ganhou o Gama todinho aqui já agora. Maravilha. Mas conta pra gente, conta um pouquinho da sua história, Rafa. Como é que foi o seu processo de conversão? Teve processo de conversão mesmo? Sim. Sua família, você nasceu num lar cristão? Conta um pouquinho dessa história sua até chegar no chamado do teu ministério mesmo, assim. Pastor, olha só, eu lembro que há um tempo atrás eu falaria isso de uma maneira um pouco diferente, mas conforme a gente vai amadurecendo, eu percebo que eu sou um daqueles que talvez tenha o melhor testemunho que se pode ter. Porque eu nasci num lar cristão, nunca me afastei dos caminhos do Senhor, casei virgem, congreguei na mesma igreja quase a minha vida toda. Mas tem algo muito interessante, porque apesar de eu ter nascido num lar cristão, eu consigo identificar o período em que eu me converti de fato. Legal. Eu canto desde os 3 anos de idade. Desde os 3? Desde os 3 anos de idade. Rapaz. Primeira canção que eu cantei na minha vida, ela se chama Lembranças de Jesus, da equipe de louvor. Altos Louvores. É difícil carregar a cruz que ele... A primeira música que eu cantei na igreja foi essa, porque eu era apaixonado pela história da paixão de Cristo, pelas procissões que a gente via durante a Páscoa na cidade do Gama, principalmente. Essa foi a primeira canção que eu cantei na igreja. E apesar de ser criado na igreja, cantar desde os 3 anos de idade, 7 anos cantava nos adolescentes, com 10 anos cantava também no coral dos adolescentes, a minha conversão, de fato, ela aconteceu aos 12 anos de idade. Eu me lembro que com 12 anos de idade eu estava no meio de alguns adolescentes da minha igreja, e a Assembleia de Deus, né, um movimento pentecostal fortíssimo do Brasil. Eu ainda não conseguia entender muito bem o que era aquilo, né? Então, no meio de um culto, eu ouvindo a palavra, foi a primeira vez assim que eu prestei atenção numa pregação, aquela pregação ardeu no meu coração. Com 12 anos? Com 12 anos de idade. Legal. Eu assisti naquela pregação. A pregação falava sobre Ezequiel, era um pastor angolano que estava pregando, inclusive. E ele estava pregando sobre você ir mais fundo, né? Sobre a passagem de Ezequiel, que as águas estão... Mas você lembra da pregação? Lembro da pregação quase toda. E eu lembro que durante a pregação foi quando o meu coração começou a arder. E era como se Deus estivesse me convidando
a fazer parte daquilo que aconteceu com Ezequiel. E eu lembro que naquele mesmo dia foi uma das primeiras vezes assim que o meu coração se quebrantou. E olha, né? Sempre da igreja, sempre cantando, sempre participando. Mas esse foi um marco assim na minha vida aos 12 anos de idade, eu ouvindo essa pregação, e eu fui convidado ali pelo Senhor. E desde daquele dia, daquela pregação, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Que legal, cara. Isso é interessante, né, Rafael? Porque a gente tem eu não sei, acho que é porque como a igreja avançou muito, a igreja cristã evangélica avançou muito nesses últimos anos, a gente tem essa impressão de que é um testemunho de alguém que nasceu na igreja e não teve uma vida secular fora da igreja, como se fosse um testemunho fraco. Deixa eu te contar uma coisa. É muito forte ouvir você falar isso, porque a gente estava conversando antes aqui, né? Eu tenho 3 filhos, minha filha mais velha tem 13, vai fazer 14 agora. Ela não vai ter o testemunho de contar que era do mundo e conheceu a Jesus. Exatamente. Ela é filha de pastor, cresceu dentro da igreja. E é muito legal você estar falando que mesmo crescendo dentro da igreja, mesmo cantando desde cedo, cantando em coral, teve uma fase onde o Espírito Santo falou no teu coração, a palavra penetrou no teu coração. Como é que foi essa sensação de você sentir que Deus estava te chamando ali, assim, vem viver isso de forma mais intensa? A tua cabeça, no sentido antes e depois, que mudança que teve? Você percebeu ali, agora realmente eu sou uma pessoa entregue a Jesus. Antes eu conhecia de ouvir, agora eu quero viver isso. Olha, comigo foi o seguinte, de novo, eu sempre fui muito ativo na igreja, né? Eu sempre fui muito participativo na igreja, sempre lia as escrituras desde criança. Meus pais nunca me forçaram a ser cristão, na verdade eles me educaram, eu gostei, continuei indo, mas nunca foi uma coisa obrigatória, assim, tem que ir, senão você vai apanhar, né? Minha mãe sempre me incentivou, dando CDs para ouvir canções, para poder cantar na igreja, mas a diferença ela se deu assim no sentido de que no cotidiano aquilo para mim parecia ser normal, mas depois da conversão aquilo passou a ser fantástico. Que legal. Então quando eu só ia para os cultos, eu participava, estava no meio dos amigos, aquilo era um cotidiano assim para mim. Então eu lia as escrituras porque era o meu cotidiano. Então eu orava, fechava os olhos, fazia careta quando criança. Tem foto minha cantando quando criança, fazendo careta. Dava meu esforço, mas era uma coisa mais cotidiana. E a impressão que eu tenho é que depois dessa pregação que eu ouvi aos 12 anos de idade, as coisas começaram a ter mais vida. É como se eu acessasse o espiritual daquilo. Então todos os cultos depois daquele momento para mim eles começaram a ter mais seriedade, todos os louvores começaram a ter mais seriedade para mim, tudo que eu cantava eu já procurava entender por que eu fazia, para que eu fazia. Então eu identifico isso como a conversão, porque o meu coração se apaixonou de fato ali por Jesus. E eu até digo que depois assim dos 12 anos de idade, inclusive nesse ambiente de pregação, eu também fui batizado com o Espírito Santo nesse culto. Esse pregador... Nesse mesmo culto? Nesse mesmo culto legal. Eu também fui batizado com o Espírito Santo. E depois disso, a impressão assim, que eu tive na minha vida é de que eu jamais conseguiria abandonar o Senhor. Legal, né? Então, foi quando assim, aconteceu uma mudança radical. Lógico, nada me atraía assim, no mundo até os 12 anos de idade. Mas depois dos 12 anos de idade, a experiência que veio no meu coração de fato, Deus é real, Ele me ama, Ele me quer, Ele tem um propósito na minha vida. Eu lembro que quando eu comecei a cantar, ainda criança, até os 12 anos de idade, costumeiramente a gente cantava em igrejas, ministrava ainda crianças, congressos infantis. A Assembleia de Deus investe muito nisso, né? Então constantemente a gente ouvia palavras proféticas assim: Deus vai te levantar, você vai ser uma voz profética nos 4 cantos da terra. Quando criança eu lembro de receber muito isso. Mas eu confesso que mesmo ouvindo isso, quando criança, eu não levava muito a sério. Olha lá, que legal, bacana. Tipo assim, que bênção, amém, glória a Deus. Só que aos 12 anos de idade, nesse ambiente de pregação, inclusive era a igreja que eu congregava, morava no Gama, mas congregava no Novo Gama, pastor Celino Tomás. Eu lembro que nesse ambiente, a impressão que eu tive não era que um profeta estava falando comigo, era que o Senhor estava autenticando em mim um chamado, um propósito. Então, ali não foi eu ouvindo que eu fui chamado desde o ventre, foi eu sabendo que Deus... Que legal. Então, essa foi a impressão que eu tive, por isso eu consigo identificar. Aos 12 anos de idade foi quando
eu de fato converti, né? Foi rema, Exatamente, foi vida, quando eu fui convertido. Eu lembro que até depois desse processo, eu mesmo estando na igreja, nas escolas, assim, a gente ouvia músicas seculares dentro da escola, sabia algumas canções, e eu lembro que até eu conversar, mesmo sendo da igreja, eu conversava assim com alguns amigos da escola, falava, isso aqui é pecado, ouvir essa música, cantar essa música. E eu lembro que depois desse processo de convenção, eu percebi que não era uma questão de pecado ou não, mas era que não me cabe mais. Então, eu me peguei nesse momento de pegar uma música ali que eu gostava antes, ali, com 12 anos na escola, e às vezes cantarolava com os amigos, e assim, não foi meu pastor, não foi meu líder que chegou em mim e falou assim, para de fazer isso. Não, eu senti um constrangimento que aquilo não me cabia mais. Então, aos 12 anos, eu me converti ao evangelho de fato. Legal. E depois disso, eu percebi que a minha leitura das escrituras era diferente, a minha oração foi diferente, o meu fervor espiritual foi diferente, as minhas participações no culto, na vida da igreja, era diferente. Eu não me tornei uma pessoa estranha, né? Eu só vivi, de fato, né? Vivi para Cristo. E desde os 12 anos eu tenho plena certeza que o meu chamado para ser filho de Deus é autêntico, Ele me escolheu, e apesar de ter ouvido muitas profecias, e até depois dos 12 anos de ouvir muitas profecias, nada assim falou mais comigo do que essa pregação, do convite de Deus me chamando para sair das águas rasas, né? E talvez o nascimento numa igreja, numa família cristã seja isso, a água rasa, ali, você está sentindo. Foi essa interpretação que eu tive, sabe? Quando ele me chamou para as águas profundas, eu atendi o chamado. Isso é muito legal, porque ouvindo você falar, a gente percebe que na verdade é uma revelação, né? Sim. Revelação de quem você é em Jesus, uma revelação assim, é aquilo, a palavra que você lê, o logos que você lê ali, quando ele fala com você, ele gera uma vida diferente, né? Sim. Um entendimento diferente, que só a relação com Deus e a experiência ali que pode trazer isso. Muito forte. E a partir daí, como é que foi a tua jornada dentro da igreja? Vamos lá. Aí, quando eu digo dentro da igreja, eu não estou falando dentro da igreja casinha, estou falando dentro da igreja corpo de Cristo, corpo místico de Cristo. Beleza, você tinha sua vida normal, era adolescente, de coisa de adolescente, que é natural. Como é que você começou a se envolver mais e se sentir chamado? Porque até você chegar a pastor teve um processo. Com certeza. Como é que foi isso? Assim, eu sempre fui envolvido com a música, né? Então, meu primeiro convite para participar de uma formativa na igreja foi cantar, sou lá para a juventude, sou lá no coral. Já gravei CDs fazendo covers de cantores, inclusive o cantor Matos Nascimento foi um dos cantores que morava aqui em Brasília, né? E investia em mim nesse sentido. Que legal. Então eu fui muito envolvido na igreja assim como tudo. E de novo, até os 12 anos de idade eu achava que a minha vida era assim, não, você cantou. Então, apesar de eu ler as escrituras, sabia ali falar um pouquinho, então eu achava que a minha vida era resumida ali no ser cantor. E quando aconteceu esse processo de conversão, a primeira oportunidade que eu tive assim, de formativa na igreja, eu sempre fui um jovem, um adolescente muito comediante, sabe? Então eu imitava o pastor, eu imitava meu líder, então eu fazia muita piada. Chamava a atenção assim, da galera, não tem jeito. Exatamente, então eu era um bagunceiro ético, né? Bagunceiro do bem. Exatamente. Era da farra boa. Exatamente. E aí o que aconteceu? Aos 14 anos virei líder de louvor na minha igreja, mas era uma coisa que eu já fazia, então era muito natural. Mas nesse processo ali, acho que aproximadamente com 16 anos, eu lembro que o meu líder de jovens no tempo, se chamava Pastor Cláudio, ele me viu conversando com as pessoas assim na igreja, antes do culto da juventude da igreja. E eu lembro que antes do culto começar, ele me chamou no púlpito da igreja, ele falou assim, Rafael, eu vou te colocar como o líder do grupo familiar da juventude. Eu falei, Claudião, você tá doido, Claudião? Eu sou um palhaço, ninguém me leva a sério, como é que eu conduzir o culto? O louvor assim é mais tranquilo. Não, ele falou assim, não, porque olha só como é impressionante como você fala com todas as pessoas. Então, você tem um dom de liderança. Então, foi a primeira pessoa, apesar de eu ser líder de louvor, foi a primeira vez que eu ouvi de alguém, assim, de um pastor falando que eu poderia ser além, né, de um líder de louvor. Ele falou assim, Rafael, eu vejo você
como um líder. Então, você vai ser líder do grupo familiar da igreja. E foi quando eu comecei, o pastor Cláudio, ele, nos domingos seguintes, após a escola bíblica, me levava para a casa dele, porque eu tinha justificado que eu não sabia pregar. Então, agora você vai aprender. Então, ele me ensinou na marra a pregar. Que legal. Na marra não, com muita sabedoria, Sim, foi me sim. instruindo. E aí eu fui líder do grupo grupo familiar da igreja. Como é que foi a primeira... Você consegue lembrar de como é que foi a primeira vez que você foi pregar no grupo familiar? Eu lembro, foi incrível. Foi a casa de um amigo chamado Alisson. Uhum. E a pregação que eu fui pregar foi sobre a construção do templo. Uhum. Sobre a participação das nações em volta daquilo. E eu envolvi aquilo sobre a participação da igreja na construção da adoração. Mas já foi profundo assim? Já foi lá. Vamos falar de feijoada. Essa foi a minha primeira pregação no culto familiar. Nesse primeiro culto tinha aproximadamente 15 jovens, mas eu passei ali 3 anos e meio como líder do grupo familiar, e a gente já tinha mais de 50 jovens participando do grupo familiar. Que legal. Nesse tempo a gente não tinha redes sociais, não tinha Facebook, não tinha internet. Então o que a gente fazia? O Novo Gama, não sei se o senhor conhece, é uma linha, né? Conheço. Então a gente ia num jovem da ponta, convidava ele para o culto, ia passando de um por um até chegar na casa, que seria o culto familiar dos jovens. E foi a primeira oportunidade que eu tive de ser líder além do louvor, né? Que legal. Até sendo líder do louvor também, para mim, foi um desafio. Porque eu sempre fui acostumado a cantar sozinho, fui autodidata, então aprendi as coisas de ouvir, de ver até o próprio Márcio Nascimento fazendo, as firulas, a ideia da música, me inspirava muito nele. Quando eu fui líder de louvor da minha igreja, foi num momento de escassez, né? Os músicos da igreja tinham se mudado de cidade, de igreja, e eu sabia tocar 3 notas, né? E eu comecei ali a rabiscar as 3 notas ali na igreja, até me esforçar para aprender mais, e aí a gente construiu a equipe de louvor. Então eu ensinei os meninos a cantar, a dividir, a tocar, fazer o chá com pão na bateria. Que legal. Passei 6 anos sendo líder de louvor. Teve que ser o maestro mesmo do negócio. Exatamente, passei 6 anos sendo líder de louvor, para mim foi uma experiência incrível. Mas o grupo familiar foi o que de fato, assim... Te esticou. Me pegou de jeito, sabe? Você acha que te esticou mais como homem, assim, como homem de Deus ali? O grupo familiar naquela época, naquela fase, ou liderar o time de louvor? Então, assim, o time de louvor, eu vejo pra mim que é como se fosse eu vejo que é um hobby, eu gosto de fazer. Mas expor as escrituras, eu descobri que é um chamado, né? É uma vocação. E quando eu fazia aquilo no culto familiar, eu percebia que é de fato onde a minha vida fluía mais. Apesar de cantar muito bem. Durante algum tempo eu achava até meio estranho, porque, de novo, eu achava que a minha vida toda ia ser na área do louvor. Hoje, como líder de jovens, por exemplo, o que eu menos faço é cantar. O que eu mais faço é pregar, é aconselhar. E eu descobri isso no culto familiar. Então, você ter a oportunidade. Eu lembro que eu ainda, 16, 17 anos, a gente indo para um culto familiar, e a gente encontrar um jovem fazendo barra no meio da rua, e ele nem era da igreja, nem nada. Você aproveitar aquele momento e fala, mano, tudo bem? Como é que você tá? Cara, a gente tá indo pro culto familiar ali, e meio voado, porque não conhecia a galera, e você leva esse jovem para um culto familiar, ele se converte, depois ele se torna um amigo, se torna alguém, e aí você vê que depois esse jovem vai contar uma história para você, de que ele era envolvido em depressão, ele se sentia sozinho, achava que não tinha amigos, e ele no ambiente ali de culto familiar, você vê que a vida dessa pessoa é transformada. Legal. É incrível, foi o que mais, assim, ardeu o meu coração, né? Legal. Apesar de que, mesmo assim, eu não conseguia me ver com o cargo de pastor. Então eu me via mais como um jovem pregador, um jovem envolvente. Eu pensava assim, evangelista. Até pelo fato de eu ser alguém muito, muito comediante, não gostava muito de usar terno. Então eu olhava, rapaz, eu acho que pastor não vai ser a minha vibe, não. E o engraçado, assim, que o que me levou, por exemplo, a congregar, antes eu era de uma congregação, hoje eu sou da sede.
E o que me levou para a sede foi justamente a minha experiência no culto familiar. Porque em 2019, quando eu cheguei na sede, estava se iniciando um novo projeto da juventude, que até hoje existe, chama GRUD, que é Grupo de Desenvolvimento Espiritual, que de fato é um culto familiar. Então eu fui para a sede participar de um culto familiar, fui convidado pelo então líder pastor Lemuel a ajudar ele nesse projeto, e desse culto familiar a gente começou com um grupo de 24 pessoas. Hoje a gente tem 10 grupos familiares. Uau. Cada um com aproximadamente 25, 30 jovens. E nas congregações a gente expande esse mesmo projeto. Então o que me levou até isso foi... Eu lembro que o convite para ser um dos líderes de grupo familiar da igreja sede foi o pastor Lemuel falando assim: Rafael, você vai ser líder de grupo familiar aqui porque eu vejo em você um pastor. E eu sorri dele na hora, né? Você falou, claro, eu de terno. O senhor tem olhos proféticos, pastor. Falei, Lemuel, eu acho que não. E ainda assim, muito ativo no ministério, no grupo familiar. Quando eu fui consagrado a pastor, eu falei, meu Deus, não acredito. Com quantos anos? Cara? Fui consagrado a pastor no ano passado. Que legal. Com 30 anos de idade. Que legal. Dia 16 de setembro. Que legal, que coisa fui consagrado a pastor. Antes eu já tinha passado pelo presbitério, né? Mas quando eu fui consagrado a pastor, assim, para mim foi um negócio também impressionante. E de novo, né? Eu no grupo familiar, meu líder falando, você vai ser líder do grupo familiar porque um dia você vai ser pastor, e eu negava isso. Um dia ele me chamou, então, me casei, e ele me chamou para ser um dos vice-líderes dele no campo e deixar o grupo familiar para uma outra pessoa. Eu lembro que na minha saída do grupo familiar, eu olhando as carinhas de todas aquelas pessoas, foi quando o Espírito Santo derreteu meu coração. Eu falei, meu Deus, não acredito que eu vou ser pastor. Conta pra gente aqui, o que é ser vice-líder no campo? Então, ser vice-líder do campo é ser um cooperador direto do líder geral da juventude. Então, a ADTAG é uma igreja que tem 120 igrejas, 120 congregações, divididas em 15 regiões. E o líder geral, ele é o responsável por direcionar a movimentação da juventude dessas 120 congregações. E o vice-líder coopera nesse sentido, né? Então, a gente tem programações específicas, né, da identidade da igreja, que agora é o GRUD, o culto familiar. Tem um culto geral que a gente chama de sexta-feira. Tem um culto que está se levantando agora que a gente chama de Forja, com o propósito de envolver os jovens no ministério. Eu até digo que esse culto ele é o culto anti-gourmet. Então, nele a gente anuncia que o pregador ele é internacionalmente desconhecido, que a cantora é mundialmente anônima, porque é um jovem nosso, que está cantando e que está pregando, a gente incentiva eles. Então, o líder geral ele é o responsável por conduzir as diretrizes da juventude e de organizar o Congresso Geral da Juventude, que acontece. E o vice-líder, ele participa dessas atuações. Ele é o operacional ali do líder, né? Então, quando eu era o vice-líder, eu passei 5 anos e meio cuidando do culto geral da juventude. Então, que se chama sexta-feira, um culto mais rápido. Então, eu dirigia o culto geral da juventude e auxiliava as regiões, as diretrizes desse culto. Então, era a minha praia, né? Que legal. Vamos lá, deixa eu fazer um parênteses antes da gente continuar com a história, com a jornada. Nós somos pastores de gerações um pouco diferentes. Nossa geração é muito próxima, eu tenho 46, então assim, não é tão distante. Sim, eu só tenho 31 anos. Eu fui ordenado com 28, se eu não me engano. Casei com 26, 28, fui ordenado com 28 anos. E também fui pastor jovem, fui pastor auxiliar e etc. Você fez um comentário interessante. Poxa, pastor, eu de terno. Porque a Assembleia tem naturalmente a tradição de ser mais formal na apresentação. Exatamente. Como é que é para você hoje, com a cabeça da sua geração, pensar assim, cara, vou deixar de ser um líder de jovens, vou deixar de ser um líder de juventude e eu vou receber uma ordenação, um manto pastoral, onde eu vou entrar numa formalidade que é um pouco diferente daquilo que eu sou naturalmente. Como é que é para a sua geração essa transição? O pastor continua sendo aquela
pessoa mais formal ou é mais formal na apresentação visual, mas continua tendo mais a desenvoltura mais jovem? Como é que é para você na sua cabeça hoje? Por que eu te pergunto? Sim. Porque com certeza tem um monte de gente que está assistindo a gente aqui, que está nessa mesma faixa aí de idade e tem também essa preocupação de tentar entender, poxa, muitas pessoas acham que ser pastor ou é os pastores que estão aparecendo na televisão, ou é o tradicionalzão que não aparece em lugar nenhum, terno caque, gravata vermelha, entendeu? Conta pra gente como é que é isso aí. Comigo foi um pouco até desafiador no começo, porque assim como todo adolescente, todo jovem, tem as suas opiniões ali a respeito da igreja. Então, a gente tem aquele período que a gente, mesmo estando na igreja, atuando na igreja, a gente critica coisas da própria igreja que a gente é, né? Natural. Então, eu lembro que um dos motivos até que eu pensava assim sobre ser pastor era por algumas convicções imaturas que eu tinha, né? Falar, não, então eu não vou ser pastor não, só para ter terno e gravata e tal, só para posar, só para ser isso, só para ser... Aí tem aquela frase, né? A questão não é só o cargo, Deus não se importa com o cargo. E não, quantas vezes eu falei isso? Falava, não, porque eu não preciso ter cargo para agir. O Senhor conhece o meu coração. Exatamente, Deus conhece meu coração, sabe que eu quero pregar o evangelho, então cargo para mim é o de menos. E especial para mim, eu falava assim, e se for pastor, ai que de Madureira que eu não vou ser, porque eu não sou muito formal como ministério de Madureira, onde eu vou tirar a minha barba, onde é que eu... Então eu tinha esses desafios, né? E ainda olhava para as coisas que eu não concordava na minha igreja e falava, então, ser pastor, engraçado, aí congregava na igreja, né? E eu lembro que um dia eu estava na minha casa, estava lendo a história de Samuel, e a Bíblia relata ali as passagens que as coisas aconteciam em Israel. E no tempo Samuel crescia na graça. E aí Deus chega até Samuel, que era um jovem ainda, quase um adolescente, um pré-adolescente, e que foi a coisa que me chocou, porque Deus chegou até um pré-adolescente no meio da noite e Deus, se a gente for pegar na nossa convicção humana, Deus foi uma pessoa extremamente irresponsável, porque ele contou todos os podres que estavam acontecendo na casa de Deus para uma criança. Criança, vem cá, deixa eu te contar. É verdade. Vamos trocar uma ideia aqui, criança. Exatamente. Então, se a gente for parar para pensar, Deus, assim, olhando de uma visão humana e carnal, Deus foi um cara extremamente irresponsável. Como ele queimou a própria igreja, o próprio sacerdócio, o povo de Israel para uma criança de 12 anos. Eu lembro que quando eu estava lendo esse texto, é isso que eu estava... Deus, mas como assim? Ele estava ali no quarto do lado. Exatamente, menino, Deus queimando o sacerdote para uma criança. E depois a gente, continuando lendo a história, a gente percebe que Deus mostrou isso para Samuel, porque o que Deus estava querendo é que Samuel fosse o diferencial em tudo aquilo. Perfeito. E quando Samuel recebe aquela palavra de Deus, você vê que o respeito que Samuel tinha com ele continuava o mesmo, a honra continuava a mesma, mas a convicção que Samuel tinha era que Deus chamou ele para consertar as coisas, para ajeitar as coisas. E eu lembro que, quando eu estava lendo esse texto, eu já tinha casado, né? Eu casei com 25 anos, com a mulher mais linda do mundo. Estava um passo mais perto do paraíso. Um passo mais perto da eternidade. Que é filha de pastor também. E quando ela casou comigo, estava com medo de eu ser pastor. Então, e eu lembro que eu vendo a história de Samuel, era como se Deus estivesse falando para mim assim, você não entende que é por isso que você precisa ser pastor? Legal. E é por isso que você precisa ser pastor na sua igreja, no seu ministério, aonde você está. Era como se Deus estivesse falando assim, eu estou mostrando esses incômodos para você, para que você seja a diferença desses incômodos. Então, às vezes, o jovem, ele olha os incômodos que ele tem na igreja. Primeiro a gente tem que avaliar qual é a vida que esse jovem tem, né? Lógico. Qual é a vida que esse jovem tem. O crítico que não faz parte da igreja não tem nada para contribuir. Perfeito. Mas se não partilha o pão, não tem que falar se o pão é bom ou é ruim. Exatamente. Agora a pessoa que é ativa, que é responsável, que tem um coração na obra de Deus e que sente alguns incômodos, eu vejo que esses incômodos que Deus dá é para a pessoa resolver a situação. E não para ela criticar a sua igreja, para ela desonrar o seu pastor. Então, quando eu estava lendo aquilo, foi quando Deus assim, me convenceu de que era por isso que ele estava me chamando para ser pastor. Sensacional.
não para desprezar a minha liderança, a minha igreja, mas para fazer parte de um diferencial. Porque eu sei que quando eu chegar à minha época de ser pastor de congregação, de ser pastor de uma igreja, vai haver um jovem com o mesmo sentimento que eu. Então, eu como líder de jovens hoje, assim, na minha igreja sede, eu tenho 10 jovens que eu instruo, e eu chamo eles para perto, eu sempre falo assim, olha, vocês precisam ficar de olho nas coisas que eu erro. Deus vai levantar vocês para mudar isso. Que legal. Eu falo muito isso para eles. Eu falo, olha, no que eu errar, vocês têm que entender. Deus vai levantar vocês para consertar. Porque às vezes a gente erra por não saber. A gente erra às vezes por não estar... porque as gerações mudam. Por uma limitação geracional, naturalmente. Os intelectos mudam. Então, quando no meu coração ardeu essa maturidade, meu Deus, eu vou ser um pastor mesmo, e agora eu vou ser um pastor de Madureira. Responsa, viu? Então eu percebo que isso se dá pela maturidade, é o próprio Espírito que produz isso. Tanto que lendo isso, um dia eu estava conversando com um amigo meu, chamado pastor Lucas Nassif, que é um pastor jovem também, pregador, e aí Deus, sim, estava incendiando no meu coração para falar para ele que isso é um ministério. Então, o ministério é a forma de Deus compartilhar com você alguns incômodos que ele tem para que você seja o diferencial, né? Para que você seja ali a solução. Então, tem os 5 ministérios, né? Então, você pode perceber que nem todo mundo tem o mesmo incômodo. Perfeito. Então, nem todo mundo olhava para os pastores e criticava os pastores como eu criticava. Então, tem algo... Como assim ninguém está vendo o que eu estou vendo? A forma com que a palavra é dita, com que as coisas são estudadas. Por que ninguém tá vendo a mesma coisa que eu? Então, assim, porque é um ministério. Então, se você vê que a sua preocupação ali, o que arde no seu coração, por exemplo, são as nações, é sobre pregar o evangelho, por que ninguém assim, quer pregar o evangelho nas ruas? Como assim as ruas não estão lotadas, as pessoas pregando o evangelho? É porque Deus está falando para você, né? É porque você que tem que... A sua ênfase é essa aqui, meu amigo. Porque você que tem que ir. Tem uma amiga minha, inclusive, que ela ora assim no Congresso Nacional, já tem 3 anos. Esses dias ela veio falar comigo. E eu falei para ela exatamente isso. Eu falei assim, o nome dela é Adriane. Ela é missionária. Eu falei, Adriane, às vezes eu não estou lá com você no Congresso Nacional orando, não, porque eu não me importo pela nossa nação. É porque o meu chamado é estar nas casas das pessoas. E o seu chamado é estar lá no Congresso. Perfeito. Né? Então eu vejo que é isso. Então, o jovem... cristão, convertido, que tem a sua vida na comunhão da igreja, ele tem que observar que os incômodos que Deus está dando para ele não é para ele criticar a sua igreja, criticar a sua liderança, mas é porque Deus está chamando ele para um propósito, né? Para ele ser aquele diferencial. Como, por exemplo, uma coisa também que vem muito no meu coração quando eu penso nisso, é Ezequiel no Vale de Ossos Secos, né? Então, Deus chega para Ezequiel e Deus pergunta para Ezequiel o que é aquilo. Deus sabe todas as coisas. Lógico que ele sabia. Mas Ezequiel responde, são ossos secos, né? E aí Deus pergunta para ele, pode eles viver? Né? Aí Ezequiel, às vezes, faz muitas coisas, faz o que a gente faz muitas vezes. Que é assim, Senhor, é tu que sabe. Então, o problema é teu, né? Então, é contigo. E a resposta de Deus é totalmente diferente. Deus fala assim, Ezequiel, não, é você que vai dizer. Diga aos ossos, Então, assim, aquilo que a gente vê como ossos secos, Deus está olhando um poderoso exército. E depende só de como a gente se comporta de acordo com os incômodos que Deus dá, com os ossos que a gente está vendo secos. Deus está vendo um poderoso exército. Então, para mim, o despertar no ministério foi isso. Então, eu percebi que os incômodos que Deus me dava tinha tudo a ver com aquilo que eu deveria ser, né? Com o chamado que ele tinha para mim. Cara, muito legal isso. Isso é muito legal porque, assim, na verdade, isso requer uma maturidade muito grande, Rafael. Não só da liderança, mas como do liderado. Sim. Não só do liderado, como da liderança, né? Porque incômodo todo mundo tem. E você calar o incomodado é você minar o seu próprio crescimento. Exatamente. E você entender que o seu incômodo, ele não é um motivo de crítica pejorativa, mas ele é um motivo de agregar, né? A gente escutou demais isso, assim, durante a minha formação inteira, eu ouvi isso demais do Bispo Rodovalho falando o seguinte: aquilo que te incomoda, Deus está te chamando para você ser um transformador dessa realidade. Que vai ao encontro do que você está falando aí, Exatamente. É isso aí. Te incomodou, Deus está querendo te esticar de alguma forma. Se for dos 5 ministérios, sim, vou me adiantar porque essa é uma pergunta que eu faço no final. Qual dos 5 ministérios você se encaixa assim? Qual deles, todos eles? Qual que você fala assim, cara, eu sinto que eu
tem esse aqui, ó, esse aqui é piada em mim. Era muito legal isso, porque às vezes a gente resume tudo ao cargo pastoral, Sim, né? perfeito. Mas eu vejo assim que o ministério que me desperta é o ministério profético. Uhum. Porque é lógico, a gente cuida das ovelhas, cuida das pessoas, a igreja como um todo faz isso, mas de acordo com os incômodos que Deus coloca no meu coração, eu vejo que é para causar um impacto geracional, e não apenas para cuidar de pessoas, legal, né? Legal. Então, eu digo isso porque, por exemplo, eu tenho 30 anos, eu sou de uma geração que eu lembro que quando eu estava no culto, a brincadeira que a gente tinha no culto, assim, com os adolescentes, era quem abria a referência bíblica primeiro. Então, eu cheguei a pegar isso. Então eu tinha amigos que era assim, o cara falava, João, capítulo... E a nossa vitória era só abrir o capítulo primeiro. Perfeito. E hoje eu vejo para uma geração que nem está levando mais a Bíblia direito. É assim, ó. Exatamente, nem está mais levando a Bíblia direito. E aí, o que acontece? Com isso, a gente vai ouvindo muitos burburinhos a respeito das futuras gerações de ministros, de pastores, como se eles não existissem. E a única coisa que eu acho que falta assim, para essa geração ser despertada é esse senso de responsabilidade. Uhum. Porque a gente vê que existem muitos jovens que eles gostam de fazer as coisas. Então, eles gostam de estar na porta segurando as suas plaquinhas, gostam, às vezes, de fazer um evangelismo, de cantar, de limpar o chão. O serviço voluntário na igreja, eu percebo que ele aumentou muito. Uhum. Mas por que eu digo que o meu ministério é o profético? Porque arde muito no meu coração essa transformação geracional de comunicar à igreja qual é o sentimento que Deus tem em relação ao presente, ao passado e ao futuro. Eu vejo que esse é o papel profético, então eu comunico muito para a minha geração. Legal. Eu falei, Deus não só quer levantar vocês, está levantando vocês. Agora falta em vocês o senso de responsabilidade. Legal. Que é o que aconteceu comigo. Uhum. Então, eu queria evangelizar, eu queria ser o líder do grupo familiar, eu queria pregar na igreja, eu queria cantar na igreja, mas eu não queria assumir o ministério, né? Mas eu não queria assumir o cargo, eu não queria assumir a responsabilidade. Perfeito. Tem uma palavra que me impactou muito também, assim, eu tinha 18 anos quando eu vi o pastor Luiz Hermínio pregando, há um tempo, assim, no início do ministério ele pregou sobre o comportamento prostituto na igreja. Então ele falava assim, a prostituta é aquela que ela quer intimidade, mas ela não quer compromisso, ela não quer responsabilidade, ela só quer intimidade. E eu avalio a atuação, às vezes, do serviço na igreja só pelo prazer, que é o que a prostituta faz, é você prostituir o propósito. Quando, na verdade, Deus não quer que você faça só pelo prazer, Ele quer que você faça pela responsabilidade, pelo compromisso. Então eu vejo muito isso no meu coração, é o que eu tenho comunicado à minha juventude, é o que eu tenho comunicado aos meus filhos, é o que eu tenho falado com eles. Então eu falo assim, tem um jovem lá que hoje eu me vejo no lugar dos meus antigos líderes. Desse jeito. Né? Então assim, hoje eu sou o cara que fala pro meu jovem, você não tá entendendo? Você é um pastor. Eu falo pra ele, ó, quando eu tava no seu lugar, eu sorri do mesmo jeito. E a diferença vem do senso de responsabilidade. Então o voluntariado, o diaconato da igreja, o voluntariado assim, sem cargo, é muito importante na igreja. Mas ele tem que ter um propósito. E isso vem no meu coração quando eu penso nisso, o que Jesus fala lá em João capítulo 15, né? Ele está falando sobre a videira, e aí ele fala sobre permanecer, e aí ele fala assim, eu já não te chamo de servo. Por quê? Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Aí ele fala, eu tinha te chamado de meu amigo, porque tudo que o Pai me diz eu tenho vos feito a conhecer. E depois que Jesus intitula os discípulos de amigo, ele fala assim depois, ele fala assim, e agora eu te nomeio, eu te delego, né? Então, assim, assumir o ministério, assumir um cargo na igreja é a autenticação de um amigo de Deus. Então, legal. Agora você não é só um voluntário, agora você não é só um servo. Agora que você entende o que eu faço e por que eu faço na sua vida, através da sua vida, então agora eu delego você. Você é um pastor. Sensacional. Você é um evangelista. Então, por isso que eu vejo assim que
a minha função ministerial é ser um profeta. E isso é legal o que você está falando, porque é o seguinte, quando a gente fala do ministério profético, as pessoas entendem de uma forma, na minha percepção, às vezes limitada, né? Eis que te digo. Que o ministério profético é aquele ministério mais místico, sem ser no sentido pejorativo da palavra místico, né? É mais espiritual, é mais... quando, na verdade, você está falando de uma visão. Isso é legal. Ser profeta é ser conectado à visão que Deus quer trazer para aquele momento e para o que vai vir acontecer. Sensacional. E aí você assumiu a posição ali de líder da juventude. Isso. E aí? Sentou na cadeira da liderança da juventude. Eu era um daqueles que estava lá limpando o chão da igreja, ajudando, dando trabalho, fazendo piada e de repente agora eu tenho que coordenar e pastorear e dar a direção para essa galera. Como foi isso? Você sabe o que eu faço muito, Fred? Eu conto o meu testemunho, sabe? Eu compartilho de como eu fui, o que aconteceu comigo até onde eu cheguei. Então, por exemplo, quando eu fui líder de grupo familiar, então eu estava na faculdade, era quebrado, tinha um passe ali estudantil, congregava num lugar distante, então não tinha dinheiro para pagar um lanche, para ajudar ali. Mas quando o meu líder me chamou a primeira vez, ele falou assim, Rafael, trabalha para o Senhor, porque Deus não deve nada a ninguém. Aí um dia, eu já como líder da juventude, eu fui chamar um jovem para ser também líder de grupo familiar, e ele apresentou as mesmas justificativas que eu apresentei. Mas na mesma hora, eu falei assim, olha só, eu era assim, era assim, era assim, era assim. Deus fez isso comigo. Se você fizer para ele, não deve nada a ninguém. Então, como líder de jovens, eu tento compartilhar do meu testemunho. E daquilo que eu não vivi, eu pego as referências que estão próximas. Então, eu tenho o meu pastor, eu tenho outros líderes, porque eu acho que esse compartilhamento de testemunho, como diz a música do Thales, né? Olha o que ele fez comigo e vai fazer também na sua vida hoje. Então, eu acho que esse é um diferencial como líder. O líder, ele tem que ser o exemplo, ele tem que ser o modelo. E às vezes a gente fica assim personificado só na liderança perfeita e esquece de contar os testemunhos de quando a gente era também tão ruim ou pior, né? Quanto jovem que a gente lidera e onde a gente chegou. Então eu tento liderar esses jovens através do exemplo de como eu ajo hoje, do que Deus fez comigo antes, né? Essa maneira que eu tento liderar. Aí também incentivo muito eles naquilo que eu vejo que eles são muito melhores que eu. Que legal. Então, uma das coisas assim que eu percebo que a maturidade do ministério trouxe para mim, a primeira é não ter medo de dizer para que eu fui chamado. Porque às vezes a gente é o falso humilde, né? Então, você sabe do que você foi chamado. Alguém fala para você assim, qual é o seu chamado? Aí você fica... Veja bem, Você fala, fica com medo de dizer que é evangelista, que é pastor, que é isso, que é aquilo. Então a maturidade me deu a certeza de eu não ter medo de falar assim, Deus me chamou para o ministério profético. E a outra coisa que a maturidade também me trouxe foi de ver as pessoas que Deus está levantando, ver o que Ele fez comigo, ver o que Ele pode fazer com elas. Então eu incentivo muito os meus jovens a serem muito melhores que eu. Até porque quando eu assumi a liderança da juventude, eu já assumi falando para eles, olha, eu quero deixar claro para vocês, um dia Deus vai me levar para ser pastor de uma congregação, e é vocês que vão estar aqui. Então, não pensem que o meu lugar aqui não é passageiro, vocês vão estar aqui. Na minha primeira reunião eu falei isso para eles, falei, eu estou aqui para trazer vocês para cá. Legal. Que Deus vai me levar para outro lugar. Então, eu tenho tentado dar esse senso de responsabilidade, senso de maturidade, o senso de servir ao Senhor de forma espontânea e livre, não de ser forçado, porque senão você vai para o inferno, senão Deus vai não te abençoar. Não, mas porque você ama aquilo, porque você quer conhecer mais a Deus. Então, ser líder de jovens para mim está sendo maravilhoso, até porque eu sou um pastor com 31 anos, eu brinco com eles direto, falo, olha só, eu estou treinando os futuros líderes da minha própria igreja. Legal. Que maravilha que eu tenho isso. Eu também tenho a oportunidade de ser pastoreado por um pastor que para mim é um exemplo. Também eu olho para ele, vejo de onde Deus tirou ele e falo, meu Deus, olha o que o Senhor fez. Deus é Deus. Olha o que o Senhor fez.
Então, estar na liderança da juventude, para mim, é fazer parte de um grande propósito que Deus já está fazendo na nossa nação. Eu olho para os meus jovens e eu falo para eles assim, direto, essa menina que ora na praça, eu falo para ela, Adriane, eu sei que Deus vai fazer algo extraordinário no Brasil, e eu não tenho dúvida de que a sua oração, durante 3 anos, toda segunda-feira, lá no gramado do Congresso Nacional, faz parte disso. Às vezes ninguém está vendo, mas você está sendo um pilar. Legal. Né? E é isso assim que eu tento passar como líder de jovens. Fui muito bem liderado. Mas, de novo, a gente tem as críticas para as pessoas que nos lideraram, e o nosso objetivo não é, de novo, diminuí-los, escarnecer, muito pelo contrário. É a gente pegar aquilo ali e falar, é ali que o Senhor vai me consertar. Essa é a minha oportunidade. Assim como os meus liderados vão suprir minhas deficiências. Que legal, cara. Qual que você acha, assim, hoje, vamos ver da perspectiva da função pastoral, da sua atividade pastoral. Quer mais água, Rafa? Quer mais água? Eu aceito. Produção, vê mais água para mim, por favor, para o nosso convidado aqui, por gentileza. Como é que você, do ponto de vista, não da visão ministerial, assim, do desafio ministerial, isso é uma pergunta para depois, mas do desafio da sua pessoa como pastor, qual que você percebe que é o maior desafio hoje que você tem enfrentado, ou você tem percebido, não só na sua experiência ou no dos seus amigos, que um pastor de juventude, de jovens, enfrenta no campo pastoral de jovens? Eu acho que o maior desafio de um pastor, em especial de um pastor de jovens, é desenvolver esses jovens. Esse eu acho que é o maior desafio. Então, eu me aplico nesse objetivo. Como eu falei, de incentivá-los, de ser um exemplo. Então, eu acho que o desafio de um pastor de jovens é entender que essa atual geração, ela precisa crescer, ela precisa evoluir, eles não são meus, eles são do Senhor, eles não estão para trabalhar no meu projeto, no meu evento, no meu congresso, não estão ali para segurar o microfone, mas eu levá-los além, né? Esse eu acho que é o maior desafio de todo líder, é gerar um líder, né? Eu lembro que, pensando nisso, Deus, quando ele foi chamar Josué, a Bíblia fala que Deus está conversando com Moisés ali, anuncia para Moisés que Moisés vai morrer. E aí a preocupação de Moisés fala assim, Senhor, mas o Senhor vai me levar, mas quem é que vai cuidar do povo? Então Moisés estava nem preocupado com a morte, né? Senhor, mas quem é que vai levar esse povo adiante? E às vezes a gente até olha assim, os locais onde Deus nos coloca, a gente pensa, indicação, porque eu era amigo, porque eu era próximo. E aí a Bíblia fala que o próprio Deus indica Josué para Moisés. E Deus indica Josué para Moisés falando assim, Moisés, e aquele jovem que ficava lá na tenda? Impressionante que não foi nem os filhos de Moisés e nem os filhos de Arão, né? Exatamente. Foi o jovem que estava perto ali, né? Quem estava na brecha, né? Como a gente gosta de dizer na Assembleia de Deus, é quem estava ativamente participando do propósito. Então eu vejo assim, uma coisa que eu falo muito para os meus jovens, eu falo assim, olha, Deus vai levantar vocês, desde que vocês estejam no propósito dele. Então não é a habilidade, não é o parentesco, né? Pode até ser o parentesco, mas se você não fizer parte do propósito, Deus não tem... O pré-requisito não é esse, o pré-requisito, na verdade, é você fazer parte do propósito. Exatamente. Entendi. Então, assim, o próprio Deus chama Josué, então eu falo assim, uma fala que eu falo muito com os meus liderados, todos os jovens que, mesmo que não são assim, sublíderes, estão perto de mim, eu falo muito para eles assim, eu falo, fica perto de mim. Eu uso muito essa frase, fica perto de mim, anda comigo. O tempo que você puder ficar comigo, fique comigo, porque eu tenho certeza que Deus vai te levantar. Então, assim, hoje, por exemplo, eu sou co-pastor na minha igreja. Minha igreja é o maior campo de Madureira do Distrito Federal. Meu pastor é o 6º secretário da Convenção Mundial. Então, é um homem muito relevante. Mas, assim, é um homem que abre espaço. Quem quer andar com ele, anda com ele. Então, o que eu aprendo com ele, eu passo para os meus jovens. E eu vejo que isso facilita muito o processo. Então, uma instrução também que eu falo muito, até usando Moisés como um exemplo, eu falo assim para os meus liderados. Eu falo, olha, fica comigo, mas fica mais perto do Senhor.
do que comigo. Porque às vezes você tem aquela pessoa que é muito ativa, ela é excelente no que faz, mas não é amiga de Deus. E o que Deus fala para Moisés sobre Josué era justamente isso. Fala, Moisés, ele ficava na tenda. E a Bíblia diz que quando Moisés saía da tenda, Josué continuava lá. Então, esse é o desafio de todo líder, né? De gerar o seu sucessor, o seu continuista do seu propósito, né? De gerar essa convicção neles, de que Deus vai levantá-los, de que eles vão ser excelentes. E não só por uma aspiração ministerial ou aspiração de cargo, mas uma vida comum de excelência, né? Então você vai ser excelente no seu trabalho, você vai ser excelente na sua faculdade. Hoje a gente vive num ambiente, por exemplo, eu conversando com jovens, uma jovem esses dias passou na UNB, passou para letras na UNB e ela veio falar comigo, Rafa, eu passei para letras na UNB e eu tô com muito medo, porque todo mundo diz que... A UNB... Meu Deus, lá é tudo virado do avesso. Entra crente, sai desviado. Aí, na hora que ela veio falar comigo, foi glória a Deus. Eu falei, você não tá entendendo Você é a pessoa que você está indo para lá. Você que tem que ir para lá. Ah, mas eu não sei se vai conseguir. Eu falei, fica perto de Deus, meu filho, que você vai ver que você vai conseguir. Então, de novo, é o senso de responsabilidade, né? Por que Deus está me enviando para aquele lugar? Eu tenho um deputado que é meu amigo, que é o pastor Daniel de Castro. Hoje eu olho ele assim na Câmara, eu falo com ele, falei, pastor, às vezes a gente implica, né? Um crente deputado, um pastor deputado, só quer saber. Ele fala, não, você não está entendendo, que é por isso que Deus está mandando ele para lá. Sim, exatamente, ele é o cara certo. Por isso que Deus está levando ele para lá, por isso que Deus está colocando homens e mulheres na política, no governo, em grandes empresas, em grandes responsabilidades, justamente para mudar essa situação, né? Perfeito. Então, o maior desafio que eu enfrento como líder é de convencê-los desse propósito. Que legal, né? Que legal. Desse propósito. E é um desafio, que o mundo de hoje é um mundo vil, né? Sempre foi um mundo vil. O mundo de hoje é também muito atraente, muito perspicaz em chamar o jovem, em desvirtuá-lo. Então, esse é o meu desafio. E, graças a Deus, eu tenho abraçado ele com muita responsabilidade. Muito legal. O meu desafio também principal nisso é, de novo, eu olho para a Assembleia de Deus e a gente está numa geração de novo. No meu tempo, eu lembro que eu era adolescente e se perguntava assim na classe da Escola Bíblica Dominical dos adolescentes, quem aqui quer ser pastor? Quem aqui quer ser missionário? E, às vezes, nem percebendo direito, levantava a mão, eu quero. Crianças querendo ser pastor, jovens aspirando ao ministério. E hoje a gente, numa multidão de jovens, pergunta assim, quem é que quer ser? Né? E hoje é um pingo de pessoas que querem. Então, meu desafio é esse, é inspirá-los e entender que Deus chama eles justamente para isso. Para as críticas que eles sentem nos seus corações a respeito de como é a igreja, de como é que é a liderança da igreja, de como é que é o seu país, de como é que é a sua nação, de como é que é isso, de como é que é aquilo. É Deus contando um absurdo para uma criança, para que ela cresça e faça a diferença. Esse é o meu desafio. Sensacional. Não se trata de servir a Deus dentro de quatro paredes, se trata de servir a Deus sendo de Deus, né? Muito, muito bom. Vamos lá, uma outra questão dentro do que você falou que eu acho bem interessante. O que você mais escuta dos jovens no gabinete, em conversas, em individuais, qual que você tem sentido que da juventude, dessa juventude de hoje, qual que você tem sentido que tem sido mais a dor deles? O que você tem sentido ter sido mais a mazela deles? Aquilo que muitas vezes é o motivo deles procurarem a Deus ou o motivo de tentá-los a não estar com Deus? Qual que você percebe hoje que assim, cara, essa juventude carece majoritariamente disso? Eu sei que são várias coisas, mas você fala assim, majoritariamente eu percebo que é isso aqui, Fred, que essa juventude está passando. Eu percebo que a maior dificuldade que eu vejo nessa atual geração de jovens são duas coisas, o domínio próprio e a temperança, a paciência. Então, o jovem, hoje em dia, tem dificuldade de se controlar. E às vezes ele acha que Deus vai descer do céu, entrar na mente dele, no braço dele, na mão dele, nas pernas dele, segurar ele e falar assim, você não vai fazer isso. Quando, na verdade, o Espírito nos dá essa propriedade de falar não, né? De tomar decisões totalmente conscientes, mesmo que o sentimento seja contrário. O apóstolo Paulo fala assim, a gente não anda
por vista, né? De sentimento, a gente anda por fé. E, ao mesmo tempo, a dificuldade de ser paciente. A gente está numa era de imediatismo, então o jovem ele quer logo a porta aberta, ele quer logo ver o resultado. Às vezes o jovem, por exemplo, eu lembro que uma vez um jovem chegou na igreja, ele falou assim para mim: Rafa, estou muito feliz aqui, ele tinha acabado de chegar, ele fala assim, mas eu estou querendo saber então quando é que eu vou entrar no louvor, né? Eu falei, nossa, você louva. Falei, cara, então ajuda o grupo familiar, começa lá, a gente tem o evangelismo na praça. Vamos servir. Começa lá. E aí, às vezes tem a dificuldade de entender que o que a gente está oferecendo para ele é um propósito tão rico, tão glorioso quanto está no púlpito louvando. Então ele ouve isso e ele acha assim, está me diminuindo. Teve outra vez também que um jovem falou assim comigo logo quando eu assumi, falou assim, Rafa, eu só vou ficar aqui se eu me garantir que você é um dos líderes, ou tá na frente de alguma coisa, ou ter uma responsabilidade, porque eu tenho certeza assim do que Deus tem para mim. E eu sou muito bom, assim, com pessoas. Vou te colocar à frente de alguma coisa, à frente da porta de recepção. Você pode ficar lá. Esses dias mesmo, assim, há 2 semanas atrás, teve um jovem que ele retornou às atividades na igreja. E ele falou assim comigo, assim, falou, Rafa, eu quero voltar às atividades na igreja, mas eu quero que você me coloque de novo à frente do louvor, à frente do coral da igreja. Eu sou muito habilidoso e realmente E eu falei assim pra ele, olha só, você vai chegar lá, mas eu quero que primeiro você tenha comunhão. Então, por favor, não faça nada. Participe das coisas. Venha estar junto com a gente. Se não, sabe o que vai acontecer? Eu vou colocar você como líder de louvor. Daqui a 1 mês, ou daqui a até menos, 2 semanas, você vai se entristecer, você vai sair. Porque você está apegada à função, ao imediatismo. Então, tipo assim, a paciência, o jovem dele ser paciente nas suas conquistas, nos seus propósitos, no seu próprio crescimento, são 2 coisas que eu acho que a gente enfrenta muito, mas o domínio, paciência e domínio próprio. Então, os jovens, às vezes o jovem ele tem a sensação, quando eu sento no meu gabinete e converso com alguns, eles expressam para mim que é como se hoje fosse muito mais difícil, quanto na verdade a carne continua sendo a mesma, né? Perfeito. O diabo trabalha exatamente do mesmo jeito, não, o que falta é o domínio próprio. Então, assim, o jovem é envolvido com pornografia, fala, cara, Deus não vai descer do céu, desligar o seu celular e quebrar o seu celular. É você que vai desligar o seu celular. Perfeito. É você que vai deixar o seu celular de lado. Porque eu não entendo meu pai, eu não entendo. Fala, cara, Deus não vai descer do céu e mudar o seu pai e a sua mãe. Entendeu? Ele quer fazer uma transformação na sua casa, começando pela sua vida. Se ele não é crente ou se ele não é, você é o pilar, você não está vendo. Né? Quando o apóstolo Paulo fala lá para o carcereiro, né? Crendo no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, isso é um fato. É um fato verdadeiro. Se você crê, você age conforme o que você crê. Logo, todo o seu redor vai ser impactado com aquilo. Então, o jovem tem que ter domínio próprio e tem que ter paciência. São os maiores desafios dessa geração. Se controlar, né? E esperar. E é legal isso, porque vai ao encontro daquilo que é uma das maiores mazelas registradas no Brasil, que é a ansiedade. Isso. Vai diretamente ao encontro exatamente do que a ansiedade é. E a palavra de Deus tem poder para trazer essa restituição, essa já cura. Tem o remédio, né? Como é que pode Deus preceder 2000 anos antes de um problema que é agora, que é a ansiedade? O remédio já está lá, né? Esperei com paciência no Senhor. Não é ansioso por coisa alguma. Amém. Rafa, obrigado pelo seu tempo, cara. Nosso tempo chegou no final aqui. Você vai voltar, demais. Não tenho dúvida disso. Eu não faço para todo mundo, não. Me fala esse dia. Você faz para todo mundo, eu não falo, não. Todos os nossos convidados são muito importantes, mas quando eu sei que a gente pode adentrar ainda mais no nosso bate-papo, quero que você volte, com certeza a gente vai marcar de novo, tá bom? Vou pedir para você deixar um recado pro pessoal que está aqui, se você quiser também deixar suas redes sociais, com o seu contato pro pessoal, deixa um recado para os nossos ouvintes e participantes. Que legal, Deus abençoe. Minhas redes sociais é @PRRafaelLuiz, mas todo mundo me conhece como Rafael Santana, mas é porque eu amo o nome Luiz, que é referência ao meu avô. Eu sou líder da Juventude Unidos ADTAG, você pode acompanhar a gente no Instagram, @UnidosADTAG, congrego na ADTAG sede, @ADTAG sede, sou responsável pelo Congresso Unidos, @Congresso Unidos. E para você, ouvinte, assistente,
que está acompanhando a gente aqui. A minha mensagem para você é: creia no Senhor Jesus. Ele é a solução para tudo. Se você deixar Ele controlar e conduzir a sua vida, eu tenho certeza que você não vai ter insatisfação nenhuma. Falamos aqui, né? Olha o que Ele fez comigo, né? Então eu nasci no lar cristão, mas tive os mesmos desafios. A carne é a mesma, o desejo de pecar foi o mesmo, mas Ele me trouxe para perto dele, mesmo estando na igreja, me trouxe para perto dele, e hoje eu sou um filho amado, né? Reconhecido, eu mesmo reconheço o amor dele na minha vida. Então essa é a mensagem que eu quero passar para você. Deixa Deus te conduzir. Amém, glória a Deus. Pessoal, é isso, quero agradecer você que ficou com a gente até agora aqui, nossa audiência. Você que está assistindo na TV Gênesis, não deixe de seguir a gente lá no nosso YouTube, nossas redes sociais. Não se esqueça, toda sexta-feira, nosso podcast Mais Brasília, com editoria terrivelmente evangélica. Se você achou que valeu a pena, que edificou você e tem alguém que precisa ouvir o que foi falado aqui hoje, ministrado aqui hoje, já compartilha com a turma. Deus abençoe você e a gente se vê na próxima. Um forte abraço.